Reflexões com propósito. Como você tem usado o seu tempo? Vamos falar um pouquinho sobre o tempo. Sejam bem-vindas ao nosso canal. Se você ainda não se inscreveu, inscreva-se. E após ouvir essa palavra, se servir para você, se for bênção ao seu coração, por favor, deixe o seu like. E também compartilhe essa palavra com todas as suas amigas, em todos os seus grupos, com os seus familiares, para que todas juntas possamos anunciar a palavra de Deus. Grandes coisas o Senhor tem feito por nós e por isso estamos muito alegres. Nessa hora queremos pensar um pouquinho sobre o tempo. O tempo é um presente mais precioso e ele é limitado. Podemos ganhar muito dinheiro, mas não mais tempo. Eclesiastes 3, do 1 ao 8, vai dizer: para tudo há uma ocasião certa, há um tempo certo para cada propósito debaixo do céu. Tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar e tempo de curar, tempo de derrubar e tempo de construir, tempo de chorar e tempo de rir, tempo de prantear e tempo de dançar, tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntá-las, tempo de abraçar e tempo de se conter, tempo de procurar e tempo de desistir, tempo de guardar e tempo de jogar fora, tempo de rasgar e tempo de costurar, tempo de calar e tempo de falar, tempo de amar e tempo de odiar, tempo de lutar e tempo de viver em paz. A palavra do Senhor é tão profunda e ela vai nos ensinar que há um tempo para cada ocasião sobre a face da terra. Há o tempo de plantar e há o tempo de colher. Então presta atenção com o que você tem plantado. O que você tem plantado nesses dias? Toda plantação haverá o dia da colheita. Há o tempo de ficar quieta e há o tempo de falar. Nós mulheres, como nós erramos nisso. Você precisa perceber o tempo para falar com seus filhos, com seu marido, com seus familiares. Há um tempo certo de falar, mas há o tempo de ficar quieta. Que possamos entender isso. Há um tempo de abraçar, há um tempo de beijar. Abrace, beije muito a sua família, os seus filhos. Use o tempo para demonstrar amor. Infelizmente tem o tempo que brigamos, mas eu quero te dizer que o tempo de fazer as pazes é urgente. Reconcilie o mais depressa possível. Não fique de mal, não fique brigado com as pessoas que você ama, porque você não sabe o dia de amanhã. Hoje é o dia de reconciliar, hoje é o dia de pedir perdão, hoje é o dia de viver em paz. O perdão é para hoje e tem coisas na vida que são urgentes. E uma delas é o perdão. Pense um pouquinho sobre o tempo, como você tem usado o seu tempo. Nesta hora eu estou aqui com a irmã Nesilda. Seja bem-vinda, Nesilda. Nesilda é uma serva de Deus, cheia do Espírito Santo, filha da família Shalom, e está aqui para que possamos falar um pouquinho sobre o tempo. Seja bem-vinda. Eu gostaria que você pudesse falar, quantos filhos você tem, o nome dos seus filhos, e também pudesse estar dando essa palavra de saudação. Obrigada, pastora. Eu me chamo Nesilda, tenho 62 anos, eu tenho 3 filhos, o Fábio com 41 anos, Ana Carolina com 36 anos e Vitor Hugo com 32 anos. Tenho já 3 netos, o Léo, o Matheus e a Maria Clara. Já é muito abençoada e já é uma avó linda, cheia do Espírito Santo. Nós vamos conversar um pouquinho nessa hora sobre o tempo. Okay. E nós vamos fazer uma avaliação. O que foi bom, o que não foi bom. E lembrando que é uma palavra de alerta para que todas nós, mães que escutaremos essa palavra, possamos avaliar como temos usado o nosso tempo. Nesilda, em relação ao tempo, quais são as boas lembranças que você tem? As boas lembranças que eu tenho, penso que iniciando pela minha infância. Eu nasci no sítio, tive uma infância maravilhosa no sítio. Quando adolescente, meu pai resolveu vir para Curitiba e eu fiquei deslumbrada, porque vinha para a cidade, era tudo novo, tudo maravilhoso. E
Aí, quando jovenzinha, comecei a buscar minhas conquistas, né? O meu primeiro emprego, o meu primeiro trabalho, aí constituí a minha família, que era um projeto, um sonho, e adquiri minha casa própria, né? A nossa casa é o sonho de cada uma de nós. E o meu maior sonho, a minha maior alegria era ser mãe, e o Senhor me abençoou, o meu ventre, e eu concebi, né, como eu disse no início, e o Senhor me deu 3 filhos. Pastora, esse foi assim os momentos mais deslumbrantes na minha vida, né? O dom de ser mãe. Cada vez que eu sabia que eu ia ser mamãe, eu me alegrava demais, mamães. Ficava feliz e por decisão minha e do meu esposo, na época não era tão comum fazer ultrassom, ver sexo, e nós sempre definíamos, não íamos ver sexo, esperava, era aquela expectativa, não comprava roupa nem azul nem rosa e aguardava, mas sempre aquilo que a gente sonhava, imaginávamos que o primeiro seria um menino, veio um menino, a segunda uma menina e o terceiro um menino. Então, esse foi assim, as lembranças, né, que me faz muito bem no tempo da minha juventude e claro, depois vamos estar falando um pouquinho mais aí, até aqui. Quantas alegrias certamente você pode lembrar, né? E é maravilhoso mesmo o dom de ser mãe, a família, a aquisição da casa própria. Quantas bênçãos Nesilda tem compartilhado. Mas nós sabemos que todas nós tem algum momento da nossa vida que não temos boas lembranças, que temos alguns arrependimentos. E eu queria te perguntar, em relação ao tempo, quais são os seus arrependimentos e o que mais roubou o seu tempo? Quando nós conseguimos olhar para trás, conseguimos enxergar, né, erros e acertos. E então, em todo esse trajeto, né, existem os dois, minhas queridas mães, erros e acertos. Mas a pergunta é arrependimentos. E eu quero relatar que arrependimento em mim foi a lacuna, o buraco, o vazio, a ausência da minha presença na adolescência dos meus 3 filhos. Eu sempre trabalhei, eu precisei trabalhar para contribuir no orçamento familiar. E por mais melhor que seja, bom que seja, a babá, a escolinha, a creche, o vovô, a vovó, o titio, a titia, a vizinha, o vizinho, nenhum desses papéis substitui a presença da mamãe. A presença da mamãe não tem substituição. Se houver a lacuna, isso aqui vai ficar e não tem como recuperar. Como a pastora bem está falando, estamos falando do tempo. O relógio não para. E agora, esse momento que estamos vivendo aqui, daqui a pouquinho já vai ficar para trás. E eu, então, na minha vida, por conta de eu sair trabalhar, ficou este vácuo. E eu entendo que o que mais tomou meu tempo foi o meu trabalho, pastora. Nós sabemos que temos alguns ladrões do tempo. A Nesilda reconhece hoje que viveu muitos anos para o trabalho. Se dedicou demais ao trabalho, não é errado trabalhar, precisamos trabalhar, mas o que precisamos é ter sabedoria quanto ao uso desse tempo. Mas também fica um alerta para quantas mães que não têm o seu trabalho secular fora, mas estão perdendo tempo. Há alguns ladrões do tempo. Quantas vezes perdemos tanto tempo com a televisão, com séries do Netflix e tantas coisas com a internet, curtimos a foto de tantas pessoas, mas não curtimos a foto dos nossos filhos. Então mesmo você às vezes estando em casa, comece a prestar atenção no que tem roubado o seu tempo. Estamos pensando aqui o que roubou um pouco o tempo da Nesilda, mas esta pergunta é para você. O que tem roubado o seu tempo? Eu vou contar um pequeno relato que hoje eu não faria de jeito nenhum. E eu já não posso mais mudar, né? Como eu era muito dedicada ao trabalho, e quando o evento era durante a semana, eu não pedia dispensa para participar no evento de Dias de Pais, Dia de Mães.
E a minha filha, ela deveria ter uns 7 aninhos, era começo da escola, a vizinha levava ela com a filha da vizinha para a escola, para mim, e buscava todos os dias. Foi acertado isso. E tinha, então, esse evento do Dia das Mães, no meio da semana, e eu, numa regra geral, isso é uma verdade, né? E verdade é verdade, eu não ia. E passou. A Aninha já foi para outra escola, né? Eu tô falando de quando ela era pequenina. Mas quando os eventos eram finais de semana, é claro, eu ia. Porque, como eu disse no princípio, há erros e há acertos. Nem tudo eu errei, nem tudo acertei. Mas houve, como estamos tratando do erro, ou da falta, ou da ausência. Então, passado alguns anos, eu me encontrei com a vizinha no mercado e ela perguntou da Aninha. Eu falei, tá tudo bem. E daí ela relatou para mim o seguinte, que quando tinha esse evento, o Dia das Mães, e que eles estavam lá, os pequeninos, todos animados, a preparar, né, a comemoração para a mamãe, a Ana Carolina procurava a mamãe. Ela procurava a mamãe dela, mas a mamãe dela não estava. Então, isto para mim, claro, como disse a Ana, nós já nos curamos, mas ainda me dói, porque eu não vou mais poder consertar isso. Mesmo se hoje a Ana for fazer algum curso e eu vá numa formatura dela, aquele tempo era aquele tempo, o tempo da infância, o tempo da doçura, o tempo da inocência e o desejo de ver a mãe. Então, eu falhei, né? Então, isto é algo que ficou marcado na minha vida. E eu quero dizer para você, mamãe, não deixe de ir quando teu filho tem um evento, seja qual for. Priorize isto. Claro que o trabalho é importante, mas tudo vai ficar. Mas a família, os filhos jamais vão ficar, vão fazer parte da nossa vida. Então, priorize, não deixe por nada, nada. Agenda nenhuma pode ser maior, mais importante do que você está com o seu filho naquele tempo, porque tem tempo, como diz a palavra, para todas as coisas, e o tempo da infância é aquela, e quando eu crescer vai ter outro tempo, mas aquele tempo não volta mais. Então, eu queria dizer isto. E também eu quero dizer que eu acho que faltou entendimento para mim poder ter mais dedicação aos meus filhos. E eu, naquele tempo, trabalhando, eu não percebia que isto poderia estar já prejudicando a infância, essa ausência minha de mãe para meus filhos iria prejudicar para o futuro, porque aquela lacuna ficou. Eu não busquei e também não recebi assim nenhuma instrução que eu poderia continuar ajudando financeiramente a minha família de alguma outra forma, não se ausentando o dia todo, porque é longo e à noite se dorme e ainda tem o tempo que a esposa precisa dialogar com o esposo. Então, ainda relatando em família, muitas das vezes à noite eu com meu esposo precisávamos dialogar e ainda dizia para as crianças, vamos lá para o quarto, entendeu? Então, a gente falha, né? E cada um tem o seu papel, né? O seu espaço, e se você não fizer, você não vai poder recuperar. Obrigada por toda a sua transparência. Eu sei que a Nesilda ficou até emocionada, porque quando você lembra, puxa, eu poderia ter marcado a vida dos meus filhos com mais tempo. Mas a Nesilda hoje, graças a Deus, mora perto da Ana, né? Convive com os seus filhos. E eu queria que você pudesse falar um pouquinho hoje o que você faz para estar perto deles também. Sei que você ganhou um fogão a lenha. Conta um pouquinho disso. Como é a Nesilda hoje, essa Nesilda que tem tempo? Então, eu projetei, planejei também a parar com o trabalho, né? Porque chega a aposentadoria, muitas das vezes a gente se aposenta e a gente continua achando que precisa trabalhar e continua achando que aquele orçamento não vai dar. Mas essa decisão eu tomei, né? Quando chegou o meu tempo de aposentada, eu me preparei, né, para que eu realmente pudesse parar. Porque eu sonhava justamente isso, eu queria ter tempo para ir ao supermercado, eu queria ter tempo para ir fazer a unha no salão durante o dia, que quando eu trabalho, as mamães aqui que trabalham sabem. Então, me organizei para realmente parar. E parar, quando eu digo, é parar 100%. Fui eliminando o meu trabalho, aquilo que eu fazia,
e demorou um pouco de tempo, mas eu eliminei. E eu queria realmente uma casa de vovó, eu queria uma casa que tivesse realmente fogão a lenha para fazer uma comidinha gostosa e curtir os netos. Porque quando a gente trabalha, as mamães, a gente não vê muitas vezes que o dentinho nasceu, não vê os primeiros passos, vai ver, mas os primeiros passos às vezes é a babá que viu. E aí agora curtindo os netos, vivendo exatamente isso, pastora, né? Até o dentinho do Matheus, quem achou foi a vovó, porque eu estava ansiosa procurando antes da Ana. Então hoje eu estou curtindo essa nova vida. Estou hoje tentando, então, recuperar para os meus filhos, que já são todos casados, adultos, poder contar com a mãe naquilo que eles necessitam, ser apoio. E realmente hoje eu estou, assim, vivendo aquilo que eu sonhei. E também, pastor, eu sonhava contribuir, estar envolvida no ministério. Porque também, mamães, eu conheci Jesus, eu já tinha 40 e poucos anos, então... teve muita transformação na minha vida e isso também era um desejo, né? Hoje, para quem me conhece, eu participo do Clube do Tempo, estou bem animada, estou feliz, fiz muita amizade, né? Então, tempos novos, tempos diferentes que eu sonhei para mim. Graças a Deus. Tempos novos, tempos diferentes. A Nesilda tem marcado a vida de muitas pessoas, usando o tempo para marcar a vida, né? Sei que ela faz bolachas maravilhosas, ensina as irmãs a fazerem as bolachas. Isso é tão lindo ver que você tem habilidades, dons e hoje você está usando para o reino de Deus. Quero te dizer que o tempo não para, o relógio do tempo não para. Então, por favor, brinque com os seus filhos, faça algo, marque a vida dos seus filhos. A Nesilda vai estar nos deixando uma palavra agora para as mães. O que você diria para todas essas mães que estão te ouvindo nessa hora? Quais os conselhos Deus colocou no seu coração para repartir com elas? Na verdade, eu quero deixar um alerta. Esse alerta que eu entendo que eu não tive. Essa alerta de vir, de poder contar com alguns conselhos, com algumas direções que poderia ter acontecido comigo. Então, minha alerta é que priorize o seu filho. Priorize acima de tudo, acima da vaidade, acima da profissão, acima dos compromissos, acima da agenda. Priorize, gaste tempo com seu filho. Algo que é muito gostoso para mim pensar é quando se faz piquenique. Mas pode pensar, mas eu não tenho condição, eu não tenho um pátio, eu vou a um parque, nem ao parque eu não posso ir. Mas eu quero te dizer, mamãe, sabe o que representa o piquenique? Uma toalha xadrez, uma cestinha de vime cheia de guloseimas. Aí você estende no quarto do seu filho, na sua cozinha ou na sua sala e senta ali com o filho na mesma altura e curta aquela guloseima com o seu filho. Isso aí vai marcar. Esse tempo, essa relação vai marcar. A infância nossa é marcada e jamais a gente vai esquecer daquilo que a gente recebe como amor, carinho, dedicação, companheirismo. Então, eu deixo esse recado. Marque o seu filho dedicando o seu tempo e, sobretudo, ele tem o maior valor na nossa vida. Tudo vai passar. Todas as nossas conquistas, claro que precisamos, não estou sendo contra isso, mas isso tudo vai passar. Mas o amor nosso com os nossos filhos, esse permanece para sempre. E que o papel da mamãe, não há quem substitua, não há quem substitua. A mamãe tem papel especial na vida dos seus filhos. Conselhos sábios de uma mãe que viveu fases da sua vida, de uma avó hoje que pode falar aos nossos corações. Eu finalizo dizendo para vocês Efésios 5, 15 e 16. Tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, que não seja como insensatos, mas como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Aproveite as oportunidades, crie memórias afetivas nos seus filhos, para que eles possam lembrar da infância, da adolescência, e que você, mãe, seja um canal usado na vida dos seus filhos. Nós agradecemos, Nesilda, por estar conosco, que o Senhor continue te abençoando, amém, te usando. Obrigada, e vocês usem o tempo com muita sabedoria. Em nome de Jesus. Até breve.